Vamos ver se agora dá certo. O Instagram tá tentando nos sabotar hoje, mas ele não vai conseguir. Vamos ver se agora dá certo. Quem for entrando aí me diz se tá ok o som, se tá ok a imagem, principalmente. Digam aí, tá tudo certo? Estão me vendo, me ouvindo? Não sei o que tem no Instagram hoje. Bom dia para quem tá chegando. Olha só, começando a semana aqui e o Instagram tentando nos sabotar. Mas não tem essa opção, né, gente? Hoje a gente vai falar. Hoje é, né, uma semana. Começamos aí uma semana muito especial. Semana muito dedicada a nós mulheres. Não só a semana, um mês, né? Mas todos os dias do ano são muito importantes e precisam ser vistos como dias especiais para nós mulheres. E aí, minha amiga, fala aí pra mim se agora tá ok a imagem. Será que deu certo agora? O Instagram não vai conseguir nos derrubar. Bom dia de novo. Não tem. Hoje a gente faz aqui, né? Não tem essa opção de não fazer. Tá normal agora tá, né? Então tá bom, depois eu vou ter que ver isso. Não sei se é alguma atualização do iPhone, se é o Insta mesmo, mas vamos lá. Deu certo, deu certo. Tinha gente lá já me chamando ali no privado. Não vai ter live hoje? Vai, gente. Tô desde as 10 tentando entrar. Já é 10h11, mas a gente venceu. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que, nossa, é polêmico, né? Porque toda vez que a gente fala aqui em questões de dinheiro, né, questões financeiras, mexe bastante com muitas pessoas. Hoje a gente vai falar sobre o porquê que você se sabota financeiramente sem perceber, né? Muitas vezes a gente acha que tá ali fazendo a coisa certa, mas acaba se sabotando. E aí hoje eu quero falar com vocês sobre as sabotagens mais silenciosas que existem, tá? Ó, a Daia tava me perguntando lá no privado, não vai ter live hoje? Daí assim, tô desde as 10 tentando entrar. Entrei, a imagem tava aqui toda distorcida, tive que trocar de aparelho. Acho que agora vai dar certo. Nem conseguindo entrar na live eu não estava. Hoje o Instagram está tentando nos derrubar, mas ele nunca consegue. Então hoje a gente vai falar aqui sobre essa sabotagem financeira, né? E sabe o que é mais curioso, gente? A maior parte das vezes, o que acontece? Essa sabotagem, financeiramente falando que acontece, ela acontece muito assim sem que a gente perceba. Então tu trabalha, tu se esforça, tu tem muitos planos, tu faz muitos planos, né? Tu te planeja, mas o dinheiro ele não cresce na proporção do teu esforço. Então o que tu vê? Eu faço e não tenho retorno. Aí qual a impressão que tem? Isso aqui não é pra mim, vou desistir, não quero mais. E não é sobre isso, né? Não é sobre o que tu faz, o quanto tu te esforça, o quanto tu planeja, não é. Existem coisas muito mais profundas aí, que é o que tá trazendo ou não resultado para ti. E falando aqui dessa parte financeira, né? É muito frustrante, né? Porque tu vê ali, eu faço, né? Eu planejo, eu tenho aqui já uma estratégia pronta. Eu tô fazendo, eu tô me esforçando, eu tô trabalhando, só que o resultado não vem. Isso cansa muito, né? Mas o que acontece, gente? O principal ponto aqui, e a gente já vai começar falando dele, é que o dinheiro, ele não é só um número. O dinheiro, ele vem de algo muito mais emocional do que simplesmente um número, do que simplesmente tu te esforçar. Só que essa relação que tu tem com o dinheiro, que é essa parte emocional mesmo, ela não foi construída agora, né? Que tu é adulta, que tu lida com dinheiro, que tu aprendeu ou não a fazer dinheiro. Essa tua relação com o dinheiro, ela foi construída durante toda a tua vida, desde que tu nasceu.
Então, tu aprendeu observando os teus pais, tu aprendeu observando ali o ambiente em que tu vivia, tu cresceu tendo experiências, né, com o dinheiro, então tu viveu experiências com o dinheiro. E aí, sem perceber, o que foi criando aqui na tua mente? Várias frasezinhas que hoje inconscientemente tu acredita, ficam repetindo aí em vários momentos na tua vida e é muito mais forte do que tu consegue controlar. Talvez a tua parte consciente já tenha entendido ao contrário, mas a parte inconsciente, que é a parte que comanda o comportamento, os teus resultados, ainda está muito fixada nesse relacionamento que foi construído. E aí vem aquelas frases, né, famosas de que dinheiro é difícil, de que ganhar muito dinheiro traz problema. Quem tem dinheiro muda e a verdade verdadeira, né, gente, é que o dinheiro, ele não muda ninguém. Ele não tem esse poder. Só que o dinheiro, ele tem o poder de ressaltar ali, de expressar de uma maneira muito mais forte quem a pessoa é. É aquela história. Se eu não tenho dinheiro, se eu tenho pouco dinheiro e eu ajudo pessoas, como eu posso? Seja com o meu tempo, seja doando ali coisas que estão no meu alcance, seja fazendo coisas pelas pessoas. Imagina se eu tiver muito dinheiro, eu vou conseguir fazer muito mais, ajudar muito mais pessoas. Agora vamos supor que eu sou uma pessoa que também tenho pouco dinheiro, tenho poucas condições, mas eu sou uma pessoa ruim. Eu não ajudo ninguém, eu não me importo com ninguém, eu sou uma pessoa muito egoísta, né? Eu tenho ali comportamentos muito negativos. Imagina se eu tiver muito dinheiro. O que eu vou fazer? Eu vou potencializar isso. Eu vou ser mais egoísta ainda, porque a proporção do meu egoísmo vai aumentar ainda mais. Eu vou continuar não ajudando as pessoas. Agora sim que eu não ajudo mesmo, porque agora, né, eu me sinto talvez superior, eu tenho dinheiro, eu tenho poder. Então, quem tem dinheiro não muda. O dinheiro, ele realça, né? Ele potencializa quem tu é de verdade. Então, se hoje tu tem se tu entende isso, né? Que o dinheiro ele só vai potencializar quem tu já é. Então, vamos começar buscando ser essa pessoa melhor? Vamos pensar assim, hoje, nas condições que eu tenho, como que eu posso ajudar outras pessoas? Talvez eu não possa ajudar com dinheiro, mas eu posso talvez doar o meu tempo, os meus ouvidos, o meu abraço. O que eu não estou usando mais que eu posso doar para outras pessoas? Tudo isso é ajuda. A gente não necessariamente precisa ter dinheiro para ajudar outras pessoas, muito pelo contrário, né? Na maioria das vezes, as pessoas que vão passar por nós, elas precisam de ajudas que às vezes o dinheiro não compra, mas que se tu der vai ser muito valioso. Então, vamos começar a melhorar esse relacionamento com o dinheiro, entendendo que, ok, se quem tem dinheiro potencializa quem é, o que eu faço hoje ou o que eu quero fazer a partir de hoje para quando eu tiver muito mais dinheiro, eu conseguir fazer ainda muito mais pelas pessoas. E para ti também, porque pensa bem, se hoje tu não tem muitas condições e tu não faz coisas por ti dentro das condições que tu tem, tu realmente acredita que quando tu tiver muito dinheiro tu vai fazer? Sabe por que eu tô falando isso? Porque eu vejo muitas mulheres, principalmente, falando assim, não faço dieta, não vou na academia, não faço isso, não faço aquilo, mas porque eu não tenho condições. Aí elas falam assim, quando eu tiver mais dinheiro, eu vou contratar um personal, eu vou numa nutricionista, eu vou me alimentar muito mais saudável. Quem se identifica? Porque eu vejo muitas pessoas falando isso, e inclusive um dia eu fui essa pessoa. Só que, gente, realidade. Quem não faz quando não tem condições financeiras maiores, não vai fazer quando tiver. Se hoje tu te alimenta mal, quando tu tiver muito mais dinheiro, tu vai te alimentar
mal também, só que talvez comprando coisas mais caras ou comendo ainda muito mais. Se hoje tu não faz exercício físico, não é porque tu vai ter dinheiro e vai poder pagar um personal que tu vai fazer. Porque isso é sobre hábito, não é sobre ter ou não ter dinheiro. Se tu não tira aí meia hora, 1 hora do teu dia para cuidar de ti, tu acha que quando tu tiver muito dinheiro tu vai fazer isso? Também não. O dinheiro, ele não muda quem tu é, ele potencializa quem tu é. Então, se hoje, né, tu não tem muitas condições financeiras, mas tu escolhe alimentos mais saudáveis, se dentro das possibilidades que tu tem, tu faz aí os teus exercícios todos os dias para cuidar de ti, tu faz caminhada, tu pega lá vídeos na internet de pessoas que ensinam ali exercícios para fazer em casa e faz esses exercícios. Tu tira ali todos os dias meia hora, 1 hora para cuidar de ti, independente da maneira que for. Imagina só, aí sim, quando tu tiver muito mais dinheiro, aí tu vai poder fazer isso de uma forma ainda muito melhor. Tu vai poder comprar, selecionar ainda melhor esses alimentos saudáveis que tu escolhe. Tu vai poder contratar talvez um personal para te acompanhar, para te ter ainda mais resultados. Essa meia hora, 1 hora que hoje tu tira para cuidar de ti, talvez tu vai poder melhorar e fazer ainda mais coisas por ti nesse tempo. Então entendem que não é sobre o dinheiro, sobre o número, sobre o valor do dinheiro. É muito mais interno, gente, é a tua identidade, é como tu te vê, como tu age diante das coisas, como tu pensa, como tu sente, o que é importante para ti. Entendido essa parte? Então, o que precisa ficar muito gravado em vocês é, se tu pensa, quando eu tiver dinheiro eu vou fazer tal coisa, é uma mentirinha que tu está te contando. Então, tu tem que inverter, né, essa pergunta e tu tem que pensar assim, tá, o que eu posso, a partir de hoje, fazer por mim e pelas pessoas, nas condições que eu tenho, que quando eu tiver ainda mais condições, eu vou poder fazer ainda mais, ainda melhor. Aí sim. Só que tu tem que entender que tu precisa começar hoje. Seja ajudar pessoas, seja a cuidar melhor de ti e da tua saúde, seja o que for. Tudo é hábito, né, gente? Tudo é costume, tudo é o que a gente acredita, tudo é o que quem a gente é de verdade. E aí volto lá no ponto de que o dinheiro potencializa quem tu é. Então pensa assim, ó. Será que tu tá preparada hoje para ter muito dinheiro? Porque talvez tu não esteja. Se tu tem todos esses pensamentos errados aí em relação ao dinheiro, é até perigoso tu ter muito dinheiro porque tu não vai saber lidar com ele. Tu vai te perder. Então, tu precisa avaliar como tá a tua vida hoje e quando tu tiver muito mais condições financeiras, falando aqui em dinheiro, né? O quanto vai potencializar tudo isso e isso é bom ou é ruim? Pensa assim, a tua realidade hoje, qual que é? Imagina tu com muito dinheiro, potencializando a realidade que tu tem hoje. Isso é bom ou é ruim? Eu quero que vocês avaliem. E é muito importante a gente avaliar isso. Porque eu também um dia eu precisei parar e pensar assim, tá, peraí. Eu não preciso de dinheiro, de muito dinheiro para ajudar pessoas. Como que eu vou ajudar pessoas? E aí eu comecei a entender dentro da minha realidade como que eu poderia ajudar pessoas. Imagina, né? Quanto mais dinheiro a gente tem, mais a gente pode ajudar essas pessoas e mais pessoas a gente vai poder ajudar. Só que, de novo, não necessariamente tu precisa de dinheiro. Porque, gente, mesmo tu tendo muito dinheiro, a principal coisa aí que tu precisa ter para ajudar outras pessoas é querer. Querer ajudar é se importar com as outras pessoas. Então é muito mais sobre o quanto tu te importa, o quanto tu te preocupa, o quanto tu tem para entregar aí, ó, dentro de ti, do que a tua realidade aqui fora, né? Do que o que tu já construiu, do que tu ganha de dinheiro. Isso é só algo a mais. A gente não tá aqui
para isso. Então, pensem aí na realidade de vocês hoje e como seria potencializar essa realidade nesse sentido, tá? Agora a gente vai entender aqui quais são os sinais, tá, de autossabotagem financeira aí que mais acontecem contigo. E aí eu quero que tu veja aqui em quais que tu vai te reconhecer, tá? Ó, pode ser que tu até consiga ganhar dinheiro, fazer dinheiro, mas ele sempre some. É como se fosse assim, ó. Se tu ganha 2 mil, some 2 mil. Se tu ganha 10 mil, some 10 mil. É como se tudo que tu ganhasse, tudo que entrasse, entra por uma mão e sai pela outra. E tu até faz dinheiro, mas vive sem dinheiro. Esse é um que pode ser que tu te reconheça, né? Um tipo de autossabotagem que pode ser aí que tu te reconheça. O outro é, tu sente culpa quando tu começa a prosperar, a ganhar mais dinheiro. Então tu vê ali a possibilidade de ganhar mais, tu vê a possibilidade ali de cobrar mais pelo teu trabalho e tu sente culpa. Como se cobrar esse valor, como se ganhar esse valor fosse errado. Esse é um também que muitas pessoas, inclusive, travam ali na hora de vender, né, gente? Outra sabotagem que acontece muito com vocês é que tu trabalha muito, só que tu tem dificuldade de cobrar. Então, tu sabe que tu é uma boa profissional, tu gosta do teu trabalho, tu gosta de ajudar as pessoas com o teu trabalho, só que na hora de cobrar, tu te sente totalmente desconfortável. E aí tu trabalha, mas tu cobra pouquinho, tu tem essa dificuldade aí de dizer o valor, né? Tu dá muito desconto, tu faz muita coisa de graça para as pessoas. O outro é que tu começa algo que pode te gerar ali uma renda e tu para no meio, tu desiste, tu não conclui. Então, ó, se eu continuar fazendo isso aqui, isso vai me dar um bom retorno, né? Eu vou começar a ganhar dinheiro com isso. E aí, quando tu começa, e aí chega ali, sabe aquele momento ali, ó, antes, sabe quando tá aquele desenho que tem da pessoa cavando, e aí o diamante tá logo ali e ela desiste de cavar bem pertinho antes de chegar no diamante? É mais ou menos isso. Então, tu começa a fazer ali algo e antes desse resultado chegar, para e desiste. E um outro que se repete muito aqui entre vocês, que falam comigo, que eu atendo, né, que vocês me trazem aqui nas dificuldades de vocês, é que tu evita, inconscientemente, claro, se posicionar ao crescer. Então, tu gostaria, por exemplo, de mostrar mais aqui teu trabalho na internet, de se posicionar como profissional na tua área, por exemplo. Tu gostaria de crescer, ganhar seguidor, ganhar mais cliente, mas tu simplesmente evita, inconscientemente, claro, né? Porque na parte consciente, na parte que tu sabe, que tu conhece, que tu entende, tu quer. Eu quero crescer, eu quero ter mais cliente, eu quero ter mais seguidor, eu quero ter mais resultado. Só que no final das contas, tu evita. E aí tu procrastina, e aí vem 1 milhão de desculpas, né? Onde tu não consegue continuar, tu não consegue avançar, tu não consegue fazer, tu não consegue agir. E aí tu pensa, né, que te falta disciplina, que te falta organização, que te falta estratégia, mas na verdade é tu ali inconscientemente evitando ter esse resultado, de crescer, de se posicionar mesmo, então tu tem essa dificuldade. E esses comportamentos, eles parecem financeiros, é como se fosse assim, ó, eu não consigo vender, eu não consigo mostrar no meu trabalho. Só que lá na verdade, lá no fundo, eles são todos emocionais, né? E aí aqui entra um medo escondido que tem aí. Muitas de vocês não percebem, né, que crescer financeiramente significa outra coisa. O que significa para ti, né? É inconsciente, mas talvez aqui, quando eu começo a listar, tu vai te identificar. Pensa aí, ó. Tá, ok, né? Se esses comportamentos que eu tenho parecem
problemas financeiros de não conseguir vender, me posicionar, ganhar mais cliente, ter mais dinheiro ou administrar o dinheiro, né, também, se são emocionais, né? Qual é o medo que pode estar escondido aí? E aí agora eu quero que tu pare e pense aí. Pode ser que teu medo seja assumir o protagonismo, né? Assumir ali as rédeas da tua vida mesmo, sabe? Assumir o que tu quer, o que tu gosta, quais são as tuas vontades, os teus desejos. Porque muitas vezes tu tá seguindo vontades e desejos de outras pessoas, né? Às vezes é, sei lá, dos teus pais, às vezes é do teu marido, né? Às vezes é do que as pessoas, a sociedade fala que é o correto. E aí tu tem esse medo escondido de assumir esse protagonismo e assumir, não, a minha vida sou eu que dirijo, eu quero assim, eu quero isso e eu vou fazer desse jeito. Às vezes o teu medo escondido é de ser vista mesmo. Tem medo de chamar atenção, tem medo de se expor. Às vezes tu não foi vista na infância e tem aquela crença escondida de que nunca ninguém me notou, né? Nunca ninguém me deu atenção, nunca ninguém me enxergou, nunca ninguém me validou, me viu. Ninguém vai querer me ver. E se alguém ver, como é que eu vou lidar com isso? Se eu tô acostumada a não ser vista, como é que eu vou lidar sendo vista? Sendo que eu nunca fui vista por quem mais importava. E aqui vem muito aquela questão da infância, né? De tu não ter sido vista. Então, é como se tu tivesse medo de não saber nem como reagir diante disso. Tá, e se eu começar a mostrar meu trabalho aqui? E se as pessoas começarem a me notar, me perceber? Se eu começar a ser vista, como é que eu vou lidar com isso? E aí vem um medo, né? Escondido, inconsciente de tudo isso. Talvez o teu medo escondido seja exatamente lidar com o julgamento das pessoas. Tá, mas eu vou começar a falar desse assunto aqui. O que vão falar de mim? O que vão pensar de mim? O que as pessoas vão falar? Será que as pessoas vão me julgar? Será que as pessoas vão concordar, vão apoiar? Medo de julgamento é algo que é muito forte, né? Nós, seres humanos, temos muito essa dificuldade de lidar, né, com os julgamentos. E também existe um medo aí, que esse aqui eu posso dizer assim, ó, que independente do que tu te identificou aqui, esse aqui eu posso te dizer que é um medo geral. Todo ser humano tem. Por quê? Porque essa é muito a função aqui do nosso cérebro, né? É o medo de sair do lugar conhecido. A nossa mente, ela sempre vai querer nos conectar com o conhecido, o familiar. Então, é natural do ser humano que ainda não tratou, né, essas causas emocionais que te levam a esses medos, de tu ter inconscientemente aí esse medo de sair desse lugar desconhecido. E aí, eu já falei várias vezes aqui pra vocês, e isso acontece muito. É muito natural que tu esteja em um lugar na tua vida aí, né, que tu não quer mais viver. Que tu não suporta mais, que é ruim, que tu não tá vivendo o que tu gostaria de viver. Só que inconscientemente, tu adia, tu foge, né? De ir para aquele próximo lugar que é um lugar que tu quer. Sabe aquele lugar que tu quer chegar, aquele objetivo que tu quer, aquela vida que tu quer? Tu simplesmente, inconscientemente, evita ir para esse lugar que é exatamente onde tu queria estar. Por quê? Porque ele é desconhecido. É algo novo, vai exigir mudanças, é um lugar que tu nunca esteve antes. Tu vai ter que assumir responsabilidades que talvez hoje tu não tenha. Tu vai ter que aprender muitas vezes, né, se capacitar de habilidades que tu ainda não sabe. E aí, como a nossa mente, ela trabalha para nos proteger, para nos manter no que é familiar, no que é conhecido, mesmo sendo muito ruim aí o lugar em que tu está hoje, a tua mente vai te levar a querer permanecer nesse lugar.
Bom dia, Lu. Então, mesmo que tu esteja num lugar muito ruim, que tu não quer mais, a tua mente vai te segurar nesse lugar para evitar que tu vá para esse lugar desconhecido, mesmo que seja o que tu quer, mesmo que seja aquele lugar que tu almeja muito, mesmo tu sabendo que esse lugar é muito bom, é muito melhor do que o que tu está hoje. E aí é por isso que muitas vezes tu vive aí num ciclo na tua vida ruim. E ele vai se repetindo, se repetindo. Às vezes tu troca de trabalho, troca de cidade, troca de endereço, troca, sei lá, de marido. E continua tendo os mesmos problemas. Por quê? Porque tu inconscientemente te segura neste conhecido, né? De estar nesse resultado ruim. Por quê? Porque é o que é familiar. É o que tu viveu até hoje, é o que tu conhece. É ruim, mas tu conhece, tu já sabe lidar ali entre trancos e barrancos, né? Empurrando com a barriga, mas tu já tá acostumada. É como se fosse confortável estar ali mesmo sendo ruim. E aí, o teu cérebro, ele começa a questionar quando tu quer crescer, quando tu quer te posicionar, quando tu quer te expor, quando tu quer falar mais do teu trabalho, quando tu quer crescer financeiramente. Ele vai te perguntar, será que é seguro crescer? E geralmente a resposta vai ser talvez não. E se a resposta for talvez não, ele vai automaticamente te desacelerar. Como? Através dos seus comportamentos. E é por isso que muitas vezes tu procrastina, tu não faz o que tu gostaria de fazer. Tu até te esforça, mas assim, tu te esforça até um ponto onde tu ainda não tem resultado. Porque quando tu vai botar o pé ali no resultado, tu recua, tu desiste, tu trava, tu para. Tu pensa, isso aqui não é pra mim. Só que é o teu cérebro ali, a tua mente te protegendo. E é por isso que a força de vontade, só ela não resolve. E aí a gente tenta o quê? Trabalhar mais, estudar mais, se esforçar mais, compra mais um curso, trabalha mais horas por dia, só que continua no mesmo lugar. Por quê? Porque o bloqueio do medo de chegar nesse resultado, ele não tá na estratégia, ele tá nessa programação interna aí, que ela precisa ser organizada, reprogramada, atualizada. É mostrar para essa mente que não tem perigo nenhum em tu chegar a esse resultado que tu busca. Que tu pode sim realizar os teus objetivos. Que tu pode inclusive ganhar mais dinheiro. Tu pode sim prosperar financeiramente porque não há risco nisso. E é por isso que tu te sabota o tempo todo. E é por isso que tu te esforça, que tu trabalha mais, que tu faz tudo mais, mas o resultado ele não vem. E é por isso também que principalmente, né, em homenagem a nós mulheres, a gente vai ter amanhã, gente, já é amanhã, a gente vai ter uma aula muito especial, que é a sua melhor versão. Lá nessa aula a gente vai aprofundar muito mais sobre todos esses sabotadores, não só dessa questão financeira, mas questão profissional, pessoal, relacionamento, qualquer questão aí da tua vida que tu está em desafio, não está conseguindo resolver. Quando a gente fala em sua melhor versão, é a sua melhor versão para equilibrar. Vou usar a palavra equilibrar, mas não é sobre equilíbrio, mas é mais ou menos assim. Tu é o centro de tudo. Então, todas as áreas da tua vida, pessoal, saúde, profissional, financeira, relacionamentos, todas as áreas da tua vida, elas estão interligadas. E quem comanda tudo isso é tu. Então, não adianta a gente querer resolver parte financeira, resolver saúde, resolver relacionamento, sem tu estar bem, sem tu estar aqui internamente preparada, com uma mente alinhada com esses objetivos que tu quer. Então, se tu quer, por exemplo, melhorar a tua saúde,
Mas aqui está uma programação mental de que é mais seguro ficar doente. E isso acontece, gente. É o conhecido que eu falei, é o familiar. Às vezes o teu familiar é estar doente, é ter uma depressão. Às vezes o teu familiar é não ter dinheiro, é ter dificuldade financeira. Às vezes o teu familiar é ter muitas questões ali em relacionamentos, muitos atritos, muitos conflitos, relacionamentos tóxicos. Às vezes o teu familiar é nunca cuidar de ti, é não tirar tempo pra ti, é te deixar de lado o tempo todo. Quando eu falo na tua melhor versão, é porque a gente vai acessar a tua melhor versão, que alinha a tua mentalidade, e a partir daí muda totalmente os resultados que tu tem. Não importa em que área é o problema. E geralmente, né, gente, não é só em uma, é em várias. Então não é, quantas áreas dá pra resolver? Não, a gente não vai olhar para isso. Qual área tu quer resolver e quantas áreas tu tem para resolver. A gente vai olhar para quem vai resolver. A gente vai cuidar de ti. A gente vai te alinhar com a tua melhor versão, com a tua melhor mentalidade para te alcançar os objetivos que tu quer. Sem se sabotar, sem travas, sem bloqueios. Uma visão em relação a ti alinhada com a realidade que é hoje. Porque na maioria das vezes a gente está vivendo na dor do passado, de tudo que tu já viveu, de tudo que já passou. Mas a gente carrega isso até hoje, tá com esse peso aí nas costas e vivendo de uma forma totalmente diferente do que a gente gostaria. Só que a gente simplesmente não consegue mudar. E por que a gente não consegue mudar? Porque a nossa mente é a que comanda os nossos comportamentos, as nossas ações, as nossas decisões. E enquanto a gente não reprogramar essa mente, não resolver isso, enquanto a gente não resolver também a nossa autoimagem e como a gente se enxerga, a gente vai continuar nesse lugar. Muito ruim, só que familiar. Almejando aquele novo lugar que ainda é desconhecido, mas que é o que tu gostaria de chegar. E é por isso que se tu ainda não está lá no grupo VIP, tu precisa entrar hoje. Pode digitar VIP aqui na live, nos comentários abaixo da live, porque a live vai ficar salva. Ou tu vai lá no link da bio, clica lá e entra no grupo. Qualquer dúvida, podem me chamar também no direct, que eu ajudo vocês a entrar no grupo. Por que tem que entrar no grupo? A aula não vai ser aqui pelo Instagram, vai ser uma aula fechada lá no Meet. Por quê? Vai ser uma aula exclusiva, fechada, somente para quem realmente tem interesse, tá? Em resolver tudo isso. Então, se tu quer acessar a tua melhor versão, aproveita essa oportunidade. É um presente aqui, né? Muito especial para esse mês da mulher que eu vou te entregar, mas eu não quero que tu veja como um presente que eu vou te entregar. Eu quero que tu veja como um presente que tu vai te entregar. Então, a aula vai durar ali entre 1h30 e 2 horas. Não vai ser uma aula rapidinha, igual uma live. Vai ser mais profunda, vai ter exercício. Quem tá lá no grupo, além do acesso gratuito à aula, também vai receber presente, vai ter sorteio. E no final da aula, eu também vou abrir uma oportunidade diferente de tudo que eu já fiz até hoje. Por quê? Porque eu ia igual abrir essa oportunidade para vocês, porém, como é o mês da mulher, como nós estamos aqui na semana especial, né, do Dia Internacional da Mulher, eu decidi fazer algo além, a mais. Então, tu precisa estar lá para te entender. Para te acessar a aula, que só a aula vale o mês da mulher todinho, porque tu vai realmente te transformar. Vai ser uma aula de profundidade, de mudança aí na tua autoimagem e principalmente de cura. Vai ter uma oportunidade no final? Vai, mas eu não quero que tu te apegue a isso. Eu quero que tu vá pela aula. O que vem depois é bônus. Se tu quiser aproveitar, tu aproveita. Se tu não quiser aproveitar, tá tudo bem, tu continua aqui comigo. Mas também vai ter sorteio, vai ter presente. Eu quero que tu aproveite tudo isso e viva principalmente esse momento com a intenção de cuidar de ti, tá? De te dar esse presente. Então amanhã já avisa todo mundo, ó, amanhã das 2 às 4
eu tô aqui num compromisso comigo mesmo. E eu quero que tu vá com essa intenção, sabe? De cuidar de ti, de olhar pra ti e de resolver aí o que tu precisa resolver na tua vida hoje. Certo, minhas lindas? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. Eu te espero lá no grupo VIP. Qualquer dúvida me chama no direct. E principalmente, eu te espero amanhã às 14 horas lá na nossa aula, tá? Então esteja no grupo para receber o acesso e para receber também tudo mais que vai ter lá no grupo, só para quem está lá, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês e amanhã a gente vai estar juntas. Tem live, falhou a voz, tem live amanhã aqui às 10, tá? E a aula é amanhã às 2, mas a aula não é aqui no Instagram, tá? Precisa estar no grupo para ter acesso, porque vai ser uma aula fechada, só para quem realmente está comprometida a encontrar aí a sua melhor versão e mudar essa realidade que hoje te incomoda, tá bom? Beijão, então fiquem com Deus e até amanhã. Nos encontramos aqui às 10 e amanhã às 2 também. Eu quero te ver lá, tá? Vai ser incrível, vocês não vão se arrepender.